Na aula de hoje, vou mostrar para vocês o terceiro e último método de posicionamento disponível no Tkinter, que é o método Place. Esse método é um dos mais fáceis do Tkinter. Isso porque, através dele, nós explicitamos as coordenadas em x e em y de um elemento para posicioná-lo. Entretanto, mesmo sendo o mais fácil, é o menos utilizado em grandes aplicações. Esse método é bem simples de entender, então aqui no código eu já tenho a estrutura básica e eu vou criar um widget do tipo button. Então self.botão vai ser igual a um tk.button. Esse botão vai estar na nossa janela top level e vai ter um texto escrito botão. E para aplicar esse método de posicionamento, como qualquer outro, a gente utiliza o objeto do widget, que está dado por self.botão, e utilizamos o nome do método, que é o place. Entre os parênteses, existem várias opções com as quais podemos trabalhar. Vamos começar então pelo posicionamento absoluto do nosso botão. Como o próprio nome diz, é um posicionamento fixo, definido. E para definirmos uma coordenada é simples. Nós digitamos x e igualamos a posição que queremos no eixo x. Por exemplo, 50. Em y, a mesma coisa. Pode ser o mesmo valor ou qualquer outro. Executando o nosso código, vocês podem ver que o nosso botão foi para a coordenada que eu passei. Se eu mudar, por exemplo, o x para 150, vocês vão ver que ele vai se deslocar para a direita. Vale ressaltar que no Tkinter as coordenadas elas não são as mesmas que em um plano cartesiano. Ou seja, no plano cartesiano, o eixo x cresce na direção da direita e o y ele cresce na direção para cima. Já no Tkinter, o x continua crescendo para a direita, porém o y ele cresce para baixo. Portanto, a origem da nossa janela é o topo superior esquerdo. Portanto, quanto maior for o valor em y, mais para baixo ele vai ficar. Então, por exemplo, aqui no nosso botão, eu vou colocar um y de 200. E vocês vão ver que ele até some da tela, porque ele desceu tanto que o tamanho da tela não foi suficiente para alcançá-lo. Agora, vamos criar um novo botão, somente copiando essa sintaxe e mudando os nomes dos objetos para botão 2. Além disso, eu vou trocar também o texto desse botão para botão 2, para ficar claro qual botão é qual. Nesse nosso segundo botão, nós vamos utilizar o posicionamento relativo. Esse posicionamento é relativo porque é relativo ao tamanho da tela, ou seja, diferentemente do posicionamento absoluto, as coordenadas não serão fixas. Então, entre os parênteses, vamos inserir as seguintes opções: relx, de x relativo, e rely, de y relativo. Os valores que são aceitos para essas opções são valores que vão de 0 a 1. Basicamente, vamos informar uma porcentagem. O 0, 0% e o 1, 100%. Então, por exemplo, em x, o nosso botão 2, ele vai estar em uma coordenada que vai ser 10% do tamanho da tela. E em y, vai estar em 50% do tamanho da tela. Vale ressaltar que os valores em float eles devem ser separados a parte decimal com pontos e não com vírgulas. Se eu executar esse código, vocês vão ver a diferença entre o posicionamento relativo e o posicionamento absoluto. O relativo está aplicado no botão 2 e o absoluto no botão. E vocês podem ver que, à medida que eu expando ou eu retraio a nossa interface, o botão 2 vai mudar a sua coordenada. Isso porque a posição dele é relativa. Já o nosso botão 1, ele está fixo com a posição absoluta. Você pode combinar o posicionamento absoluto e relativo em um único widget, mas vale lembrar
que o relativo ele tem preferência sobre o absoluto. Então, sempre que você definir um x absoluto e também um x relativo, o relativo será considerado como a posição efetiva e o x absoluto como um deslocamento. Então, no nosso botão 2, onde estamos trabalhando com a posição relativa, eu vou adicionar um x absoluto de valor 50. E vocês verão que ele irá sofrer um leve deslocamento para a direita. Entretanto, ele vai continuar tendo a sua posição relativa. Eu vou aumentar um pouco mais esse x para, por exemplo, 150. Então, além de ser uma posição relativa de 10% ao tamanho da tela, o nosso botão 2 vai ter um deslocamento de 150 em x. Então, executando esse código, nós vamos ter o nosso botão 2 quase fora da tela por conta do deslocamento no x absoluto, porém, ele ainda vai se comportar com o posicionamento relativo. Então, aumentando ou diminuindo a nossa tela, o nosso botão vai ter a sua posição relativa de 10% em x mais o deslocamento de 150. Existem algumas opções que podemos aplicar dentro do método place que alteram a dimensão de um widget. Elas são width, que é a largura, e height, que é a altura. Ambas podem ser utilizadas também na própria criação do widget. Porém, dentro do método place, nós podemos utilizar a largura e a altura relativa ao tamanho da tela, somente adicionando a palavra hell na frente dessas duas palavras. Os valores aceitos nessas opções são de 0 a 1 também, como se fosse uma porcentagem. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma largura relativa de 30% e uma altura relativa de 70%. Eu vou diminuir o deslocamento absoluto em x, que eu coloquei anteriormente, e executar o código. Vocês podem ver que a altura do botão de 70% ela ficou bem alta. E também a largura de 30% está presente. Então, se eu aumentar o tamanho da nossa interface, vocês podem ver que a largura vai se expandir, assim como a sua altura. Por fim, eu vou mostrar a opção Anchor. Como o próprio nome diz, trata-se de uma âncora. Através dessa opção, nós podemos definir qual será a posição de um widget baseado nesse ponto de referência. Então, voltando para o nosso botão 1, eu vou mudar as coordenadas dele para, por exemplo, 50 em x e 50 em y, para ele ficar mais visível. E eu quero que ele seja posicionado considerando o centro do widget. Para isso, eu digito a opção Enter e igualo a tk.center. Executando esse código, vocês vão ver que o botão ele foi posto nessas coordenadas utilizando o centro do nosso botão como referência. Então, por exemplo, eu vou tirar essa opção Enter e vocês vão ver como que esse botão vai se comportar. Executando novamente o código, vocês podem ver que ele sofreu um leve deslocamento. Isso porque esse Enter ele tem um valor padrão que é a parte superior esquerda do nosso widget. Então, esse ponto exato ele está na coordenada 50 em x e 50 em y. E as posições disponíveis nessa opção Enter, eles são os pontos cardeais. Vale ressaltar que os nomes desses pontos estão em inglês. Então, eu vou testar um outro valor, por exemplo, sudeste, e vou executar esse programa. Vocês podem ver que agora a ponta inferior direita é onde está a posição x50 e y50. Essa foi a aula de hoje. Nós trabalhamos com o método de posicionamento place
e 9 opções para personalizar esse posicionamento. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.